Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para explicar para vocês qual vai ser a atividade de português. Então, a atividade de português de hoje será uma produção de texto, mas não é qualquer produção de texto. Nós falamos na aula passada de português sobre resumo de filmes. Então, a produção de texto que nós teremos hoje será sobre o resumo de filmes. Mas que filme? E como eu vou fazer isso? Primeiro, vocês vão assistir a um filme que foi baseado em histórias em quadrinhos. Lembra que a gente até comentou e falou sobre isso na nossa aula de português? Que existem alguns filmes que antes eram histórias em quadrinhos e depois passaram a fazer filmagens, né? Gravar vídeos sobre ele, eles se transformaram em filmes. Por exemplo, nós temos a história do Batman, do Homem-Aranha, né? A Liga da Justiça, os Vingadores, o Máscara. Todos esses filmes vieram de histórias em quadrinhos, além de vários da Turma da Mônica. Inclusive, na aula passada, nós vimos um resumo que falava justamente sobre um filme que era da história em quadrinhos da Turma da Mônica, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir a um filme que foi baseado em história em quadrinhos, tá bom? Podem até usar algum que vocês já tenham assistido mesmo, sem problema nenhum. E aí, antes de escrever o resumo de vocês seguirão um roteiro. E esse roteiro tá lá no documento da lição. Então, nesse roteiro, o que tem que fazer? O que tem que escrever? O título do filme, o assunto, ou seja, sobre o que se trata esse filme, quais são os personagens que participam, principalmente aqueles que são o destaque, que são os personagens principais, as ideias principais e as pistas para o final, ou deixar de repente uma frase que traga um certo mistério para que as pessoas que possam ler esse resumo se sintam interessadas em assistir o filme. Depois que vocês responderem a esse roteiro, aí no final desse documento, que está lá na atividade de vocês, aí sim vocês vão compor o texto do resumo. Lembrando que esse texto não pode ser algo muito longo, certo? Porque resumo, lembra quando a gente viu sobre o filme Procurando Dory, sobre o filme da Turma da Mônica? Os resumos eram curtinhos. Então, é uma pequena informação sobre o texto, mas que traga curiosidade para que a pessoa que vai ler queira e se interesse em assistir ao filme de que vocês estão fazendo o resumo, tá bom? Então, ó, não se esqueçam que tem que ter um título importante, hein? Geralmente o título está relacionado ao nome do filme. Deve ter parágrafo, iniciar com letra maiúscula. Tem que ter a informação sobre o que é o filme num geral, sem contar muito sobre o filme. É uma informação no geral. Mostrar quem são os personagens, contar mais ou menos qual que vai ser o problema, qual que é a situação, problema desse filme, certo? E sem contar o final, hein? Quero só ver. Então, boa atividade para vocês, façam com bastante atenção e depois é só me enviar, tudo bem? Aproveitem que sexta-feira não tem aula. Então, dá para vocês aproveitarem para reassistir algum filme de história em quadrinhos, caso não tenha assistido. Tudo bem? Beijo para vocês. Até a próxima. Bom feriado!